Meio-dia e o jornal desta sexta-feira começa com informações sobre a reabertura do comércio em Goiânia. A Danila Bernardes acompanhou esse assunto nos últimos dias e tem os detalhes para a gente. Danila, boa tarde. Bom, ontem, depois de horas de reunião aí entre a Prefeitura e empresários, eles conseguiram finalmente fechar um cronograma para começar aí a reabertura das atividades. Como é que ficou? Sim, Michele, existe uma sugestão de cronograma. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Como você mesma disse, a gente está acompanhando essa discussão há vários dias, né? A necessidade aí de ter nota técnica da saúde também para que essas atividades voltem a funcionar. E ontem teve a reunião do Comitê de Crise da Prefeitura, que participam aí vários secretários, também a Câmara de Vereadores e, claro, o prefeito Iris Rezende e também os representantes de algumas entidades, de alguns setores. Então, cada um teve ali um momento de explanar, de falar como que está a situação, de propor, né, sugestões aí para poder voltar a funcionar de forma mais segura. E essa reunião durou horas, né? Começou pela manhã e foi tarde adentro aí, mas o pessoal conseguiu sim montar um cronograma de volta das atividades. Antes de mostrar esse cronograma para vocês, eu quero deixar bem claro que ele ainda não está valendo. Por quê? Porque ele precisa passar pela aprovação aí do conselho do COI, né, que é um conselho que foi montado aí para poder avaliar também essa questão epidemiológica da cidade e também avaliar a situação, se realmente o retorno dessa atividade ela não vai trazer tanto risco. A secretária Fátima Murier disse que o que pesou aí para montar esse cronograma, a secretária de Saúde, o que pesou para montar esse cronograma, além de questões técnicas, também foi a questão de que muitos comércios estão funcionando de forma clandestina, o que acaba trazendo mais risco ainda à saúde do que ter exatamente esse cronograma. Então, na próxima segunda-feira vai ter essa reunião com esse conselho, com esse Centro de Operações de Emergência em Saúde, o COI, e lá deve ser aprovado ou negado esse cronograma que a gente vai mostrar agora. Olha só, essa imagem foi a imagem que foi divulgada durante a reunião ontem à tarde, quero colocar aí na tela para vocês, ó. Essa imagem foi a imagem oficial divulgada e nela diz o seguinte: a gente vai começar de baixo para cima. Não é uma imagem oficial, mas é a imagem que foi mostrada lá na reunião ontem. De baixo para cima, ó, essa parte branca aí, ela mostra os segmentos que já estão definidos, que são as imobiliárias, os mercados, menos da Rua 3, né? E também os treinos dos times de futebol. Então, isso volta na segunda-feira e isso já está valendo. Agora, a próxima etapa de liberação seria essa parte em amarelo. Os shoppings, comércio varejista, profissionais liberais, que voltaria a funcionar, que vai voltar a funcionar se for aprovada por esse centro, pelo COI, no dia 6 de junho. Depois vem essa parte em laranja, clínicas de estética, restaurantes, galerias, feiras especiais e hotelaria. Nesse grupo entraria lá também a questão da 44, né, que a gente tem acompanhado a cobrança muito grande, porque entra na questão das galerias. Então a 44 também, que seria a data do dia 13 de junho, voltaria a funcionar. E em vermelho, que não tem data definida, por quê? Porque representa um alto índice aí de contágio. Essas cores aí justamente significam do baixo para o alto índice de contágio. Estão os bares, casas de eventos, instituições de ensino, clubes e academias representam um alto índice e um alto risco de contágio. Por causa disso, não tem data definida, seriam os últimos a voltar a funcionar. A secretária disse que tudo tem que ser monitorado, que tudo vai depender da questão epidemiológica aqui da capital, porque dependendo dos setores que forem sendo liberados, se os números forem aumentando demais, os outros setores não vão ser liberados. Ontem, como a gente disse, teve essa reunião que durou horas. A Leandra Matos, nossa repórter, esteve lá, acompanhou, porque essa reunião também teve vários protestos, né? Muitos trabalhadores, a gente até mostrou ontem aqui para vocês, trabalhadores cobrando aí o retorno às atividades. Então a Leandra acompanhou ontem à tarde, conversou com a secretária de Saúde, Fátima Murier, e também com representantes de algumas entidades. Vamos ver na reportagem. Cerca de 20 representantes de diferentes setores do comércio apresentaram na reunião medidas de segurança que devem ser adotadas caso as empresas voltem a funcionar.
Mas, de acordo com a secretária de Saúde, Fátima Murué, a flexibilização só deve começar no dia 6 de junho, iniciando pelos setores de baixo risco. A nossa expectativa é que com as determinações de certos segmentos de baixo risco, com a permissão de abertura dentro de protocolos, após a avaliação de uma semana, a gente tenha melhor resultado do que o que está acontecendo hoje na prática. Porque na prática não é permitido, mas estão funcionando. 3 áreas do comércio foram liberadas para funcionar a partir da próxima segunda-feira. São elas: imobiliárias, mercados municipais e treinos de futebol. Os estabelecimentos podem abrir desde que sejam cumpridas as condições exigidas. Caso contrário, devem ser fechados novamente. Estamos pretendendo disponibilizar esse acompanhamento do cumprimento das medidas e deixar isso disponível para toda a imprensa e para toda a população nos acompanhar, para que a população também tenha uma segurança de dizer, não, vai fechar porque não cumpriu, ou então vai abrir algo mais porque cumpriu e o resultado foi melhor. Enquanto isso, as lojas da região da 44 já estão fechadas há mais de 2 meses. O presidente da Associação Empresarial da Rua 44 disse que espera que as empresas possam abrir em breve e com segurança. Estamos propondo e vamos cumprir de não recebimento do turista de compra de outro estado nesse primeiro momento. Significa mais de 70% que vem a Goiás e aí trabalharemos agora nesse primeiro momento, a partir de 13 de junho, com uma taxa aí de 25%, 30%. Que eu entendo, com as restrições que nós propusemos para o comitê de crise, teremos bastante segurança e muita responsabilidade nessa volta. A expectativa dos empresários é que a Prefeitura de Goiânia reabra o comércio aos poucos durante os meses de junho e julho. Terá uma reunião na segunda-feira junto ao COI, onde será cravado as novas datas dos próximos passos e desse plano de reabertura. É um cumprimento muito rígido de protocolos, de várias ações que serão feitas nos próximos dias, com bastante responsabilidade. Nas próximas semanas pode ser autorizada a abertura dos shoppings, do comércio varejista e os escritórios de profissionais liberais. Depois seriam abertas clínicas estéticas, restaurantes, hotéis, galerias e feiras especiais. E em seguida, já no mês de agosto, podem ser abertos bares, eventos, escolas e academias. Mas todo esse planejamento depende de que o número de casos do novo coronavírus não apresente um crescimento além do esperado. Então, como a gente viu aí na reportagem, existe todo esse cronograma que precisa ser seguido à risca e a questão do monitoramento, mas existe também aquela questão da dificuldade em fiscalizar, né, Michele? Porque o secretário que é responsável por esse comitê de crise já adiantou que aqui em Goiânia existem 120, 130 fiscais, então tem toda essa dificuldade e para isso funcionar vai ter que ter uma fiscalização bem intensa. Tá certo, Danilo. Obrigada pelas informações.